detalhes ainda na página nacional. O economista Camilo Flora considera crítico o crescimento da dívida pública e apela ao governo para buscar soluções imediatas diante do risco da situação provocar um colapso na economia do país. Segundo o mais recente boletim trimestral sobre a dívida pública, entre abril e junho do presente ano, a dívida pública cresceu 0,1%, tendo sido impulsionado pelas emissões internas, enquanto a componente externa registrou uma ligeira contração. No total, o volume de endividamento subiu de 1.071 bilhões para 1.072 bilhões de meticais. Em conversa com o economista Camilo Flora, o profissional em economia aponta 3 fatos que impulsionaram o crescimento da dívida, sendo estas as altas taxas de juros, o fato de Moçambique ser multi-importador e a desvalorização do metical, bem como a instabilidade política no ano 2025. É um fenômeno que nós chamamos de taxa de juros. Eu quero acreditar que as taxas de juros, quando elas aumentam, então o custo da dívida, para quem tem dívida, aumenta. Por exemplo, olhando para o caso de Moçambique, Moçambique é um país com dívidas, então eu acredito que as taxas de juros externos têm influenciado muito mais para a nossa economia local, interno, e também nós sabemos que Moçambique é um país muito importador. Então, uma vez que é um país que depende muito das importações e também depende muito das doações, isso também tem acariciado a própria dívida, porque nós sabemos muito bem que Moçambique é um país que usa o dólar para a compra de certos produtos para o país quando faz importação. Então, o custo da própria moeda no exterior também pode influenciar o custo de vida cá em Moçambique. E também Moçambique, por ter passado por uma fase como se diz, de instabilidade política, também pode ter influenciado muito mais no crescimento da dívida, porque nós sabemos muito bem que as manifestações fizeram com que muitas empresas encerrassem suas operações, as suas atividades. Então isso também serviu como influência, ou seja, influenciou para que essa dívida aumentasse muito mais, porque estamos a assumir que o governo foi buscar o financiamento para poder alavancar ou ajudar algumas empresas que, por sua vez, foram vandalizadas no período das manifestações. Flora considera este fato um marco histórico para a economia do país que poderá impactar negativamente para a população moçambicana. Nunca antes Moçambique havia registrado este crescimento de 1 trilhão, então é um marco histórico para a economia de Moçambique. Vamos assumir que este crescimento, na verdade, do PIB, uma vez que no último trimestre do ano passado, de 2024, estava, digamos, razoável. Então estamos a assumir que ao longo do tempo essa dívida muito mais tem tentado a crescer mais, o que por sua vez pode vir a dificultar o custo de vida, ou seja, pode vir a aumentar o custo de vida atual, como uma das formas do governo também poder arrecadar as receitas fiscais como uma forma de poder mitigar esta dívida. Então estamos a assumir que essa dívida, se o governo não tomar medidas que possam de fato ajudar aquilo que é a economia nacional, isso pode trazer um colapso para a nossa economia, porque nós estamos a assumir que boa parte da população moçambicana não tem condições de viver no alto custo. O profissional em economia sugere a produção interna de recursos e boa gestão para ponto-chave para a mudança deste cenário. Então, isso também pode ter, ou seja, isso também influenciou para que essa dívida agravasse ainda mais. E quais são as estratégias que poderiam ser traçadas com vista a ultrapassar esta situação ou ao menos minimizar este aperto financeiro para o pacato cidadão? Bom, uma das formas que o governo pode fazer é muito mais olhar pela produção local, criar mecanismo para que as famílias, ou seja, para que as pessoas possam produzir localmente, para que as pessoas não possam sentir o peso desta dívida. Porque nós estamos a assumir que quando nós
produzimos internamente, ou seja, quando nós produzimos nossos próprios produtos, dificilmente vamos pedir, ou seja, vamos buscar a ajuda externa, porque os recursos que serão muito mais usados serão internos. Então, eu quero acreditar também que o governo esteja criando medidas possíveis para mitigar esta dívida. Também o governo pode buscar uma forma de perdão ou de renegociar as dívidas que já tem com os outros países credores. É tudo. O crescimento da dívida do governo central foi influenciado maioritariamente pela dívida interna, justificado pelas novas emissões no âmbito da facilidade de crédito do Banco Central, conforme refere o boletim trimestral de abril a junho do corrente ano.